Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar um bocadinho sobre a Feira do Livro, o que é que acontece, como é que eu me preparo, como é que vocês se podem preparar, principalmente se nunca foram à Feira do Livro ou se foram poucas vezes e então ainda não sabem muito bem como se orientar. E portanto eu tenho aqui uma lista de várias coisas para falar convosco. Eu vou tentar ser o mais breve possível nas explicações e depois na descrição vocês podem ver por tópicos, porque eu vou deixar os tempos de onde começa cada tópico. Portanto, a Feira do Livro de Lisboa vai decorrer entre as datas do 25 de maio e o 11 de junho. São as datas originais da Feira do Livro. Geralmente a Feira do Livro é sempre final de maio, início de junho. No entanto, durante a pandemia acabaram por passar para agosto e setembro, que na realidade são as datas da Feira do Livro do Porto. E portanto elas estavam a sobrepor-se nos últimos 3 anos. Desta vez voltamos às datas iniciais e originais da feira. Uma das coisas importantes que vocês devem perceber em relação à Feira do Livro de Lisboa e o porquê de ser diferente das restantes feiras do livro que vão ocorrendo ao longo do nosso país e ao longo do ano, é que a Feira do Livro de Lisboa é a única feira do livro que é organizada pela APEL. A APEL é a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros e, portanto, é a única feira do livro que é composta maioritariamente pelas editoras. A maioria das editoras portuguesas acaba por ter um espaço na Feira do Livro de Lisboa e isso é também o que faz com que possa haver preços mais apetecíveis, porque são diretamente as editoras a fazer os descontos, portanto mais nenhuma feira no país é organizada pela APEL. Todas as outras são organizadas maioritariamente pelas câmaras municipais e é por isso que os preços e descontos que existem na Feira do Livro de Lisboa não são propriamente os mesmos que existem depois nas outras feiras do livro. É óbvio que as editoras têm margem para fazer um pouco mais de desconto. Convenhamos que nas feiras organizadas pelas câmaras municipais, geralmente quem estão representadas são as livrarias, maioritariamente livrarias independentes, que não têm a possibilidade de fazer descontos tão grandes porque precisam da sua margem. Portanto, é esta a grande diferença entre a Feira do Livro de Lisboa e as outras feiras do livro que acontecem no nosso país. Portanto, por onde começar? Na realidade, o primeiro ponto é vocês escolherem os dias em que podem ou conseguem ir à Feira do Livro. E no fundo é isso que vai acabar por pontuar o resto da vossa visita, porque vocês têm de saber quais são os dias em que conseguem ir, se conseguem ficar até à noite, por exemplo, se só conseguem ir durante o dia, se só conseguem ir no fim de semana, se só conseguem ir nos feriados. E isto porquê? Porque isso é o que vai fazer com que vocês consigam apanhar determinadas situações, seja a nível de descontos, seja a nível de eventos, e que tem de ser tido em conta para que vocês consigam usufruir e tirar o melhor partido da feira, independentemente do dia em que vocês forem. O que é que o dia vai acabar por implicar? Vai acabar por implicar, por exemplo, se vocês conseguem apanhar uma hora H ou não, e eu mais à frente vou explicar o que é hora H para quem não conhece. Por exemplo, se vocês só conseguem ir durante o dia à feira, não conseguem apanhar a última hora de feira, que é entre as 9 e as 10, a probabilidade de vocês conseguirem apanhar uma hora H é muito baixa. E nesse caso, os livros do dia são a melhor opção para vocês conseguirem encontrar os melhores descontos que vos é possível encontrar durante esse dia em que vocês conseguem ir. Portanto, é tudo uma questão de organização e de vocês saberem exatamente quais são os momentos em que vocês conseguem deslocar-se até à feira. Uma das melhores ferramentas para vocês se organizarem é o site da Feira do Livro. Infelizmente, o site da Feira do Livro, como todos os anos, fica disponível muito em cima da hora. Muitas vezes acontece as informações só estarem lá um dia ou dois antes da feira começar, portanto, se calhar no dia 22, 23 de maio é quando o site vai ficar disponível com a agenda toda, com tudo o que é eventos, com todos os livros do dia. Eu sei que é muito em cima, todos os anos nós reclamamos, todos os anos parece que as coisas saem mais em cima da data do início da feira, mas a verdade é que é mesmo a melhor forma de vocês se conseguirem organizar. Portanto, vocês no site da feira vão encontrar muitas informações. Sendo que como chegar à feira é uma dessas informações, seja por metro-autocarro, seja para quem leva carro próprio, o site vai ter essas informações, vai ter também uma lista por dia de todos os livros que são considerados livros do dia, portanto os livros que as editoras escolheram para ser o livro do dia vão estar separados por dias, vocês vão ter de fazer o vosso trabalho de casa, vão ter de ver a listagem toda, ver o que é que vos interessa, qual é a editora,
Assinem isso tudo, anotem isso tudo, que é para saberem, que é para não perderem nenhum dos descontos, até porque às vezes há livros que estão como livro do dia e depois não entram em hora H, portanto, trabalho de casa. No site vão encontrar também uma lista de eventos, seja sessões de autógrafos, seja conversas com autores, seja palestras, workshops, às vezes existem workshops de cozinha, existem coisas especiais preparadas para crianças, portanto isso vai estar tudo no site e é por isso que o site é tão importante. Posso dizer que às vezes passo muito tempo na feira a confirmar coisas no site. Uma das coisas que é mesmo muito importante é que se vocês vão conseguir apanhar uma hora H, o site também disponibiliza a lista das editoras que entram em hora H. Nem todas as editoras entram. Mais uma vez eu vou explicar a hora H mais à frente, portanto o melhor é confirmarem se os livros que vocês querem, se as editoras que têm os livros que vocês querem estão em hora H ou não, se for o caso de vocês conseguirem apanhar a hora H. Outra das coisas que é super importante é ter em conta o mapa da feira. Às vezes eles também disponibilizam logo na entrada o mapa para quem o pedir, e isto vai fazer com que vocês saibam mais ou menos a orientação das editoras. É muito útil porque quando vocês estão à procura de alguma editora, especialmente as mais pequeninas, e além disso mostra também quais são os pontos onde há restauração, mostra quais são os pontos onde estão as casas de banho, mostra no fundo tudo. Portanto, tudo o que vocês precisarem no mapa está lá. É uma das melhores formas para vocês se organizarem no dia e conseguirem orientar-se para saber onde é que está o quê. O último ponto em relação ao site é confirmem quais são os autores que vão estar nos dias em que vocês conseguem ir à feira. Confirmem se são autores que vocês tenham interesse em conhecer. Se tiverem livros dos autores em casa, levem para poderem ser autografados. Muitas vezes são sessões de autógrafos ou então conversas que têm posteriormente sessões de autógrafos. Portanto, aproveitem para autografar os vossos livros. Então, primeiro ponto relativamente à hora H, porque eu depois vou ter considerações de como aproveitar a hora H, mas o que é a hora H? A hora H, no fundo, é a última hora de feira que acontece durante os dias de semana de segunda a quinta-feira e que não acontece em vésperas de feriado. E nós temos o dia 7, se não me engano, que é véspera de feriado, portanto, nesse dia, tanto quanto sei, não haverá hora H. A hora H não acontece nos primeiros dias da feira, portanto começam a partir da primeira segunda-feira, a partir do momento em que a feira começa, e portanto é um momento em que a maioria das editoras faz descontos de 50% em livros que já estejam fora da lei do preço fixo. A lei do preço fixo é a lei que regula o preço dos livros, os descontos que os livros podem ter, e regula maioritariamente os livros que tenham menos de 24 meses. Eu tenho um vídeo sobre a lei do preço fixo, se tiverem interesse em ver eu vou deixar o link na descrição. A única coisa que alterou é que na altura em que eu fiz o vídeo eram 18 meses, portanto 1 ano e meio, neste momento são 24 meses. Portanto, se vocês quiserem saber quais são os livros que poderão entrar em hora H, são os livros que tenham mais de 24 meses. O que é que acontece? Acontece que se um livro for de maio de 2021, em princípio durante o mês de maio já estará incluído em hora H, o que significa dia 29 e 30, se não me engano, já são dias de hora H, conseguem encontrar. Mas, por exemplo, livros que sejam de junho de 2023 já só vão conseguir apanhar a partir dos dias que são de junho, porque antes disso ainda estão dentro da lei do preço fixo e não conseguirão apanhá-los em hora H. Atenção a isso, vejam sempre as datas de lançamento dos livros. Não precisam de saber qual foi o dia em que o livro foi lançado, mas o mês e o ano, muito jeito. E portanto, neste momento chegamos à parte em que eu efetivamente queria gravar este vídeo, que era como é que eu faço a minha lista. Não se preocupem com o tamanho disto, porque estão aqui coisas que são muitas coleções por completar e que podem correr o risco de entrar ou não em hora H, e portanto eu geralmente prevejo isso tudo. Como eu disse anteriormente, tenham em conta a lei do preço fixo, portanto, na vossa lista, se vocês quiserem apanhar os livros com maior desconto, confirmem se todos os livros que vocês estão interessados têm mais de 24 meses, ou pelo menos a contar ali os 24 meses na altura em que a feira começa. Vão às vossas wishlists. Se vocês não têm wishlist, deviam, acho que é daquelas formas de nós não perdermos a ideia daquilo que nós queremos mesmo. Por exemplo, às vezes queremos um livro ou estamos interessados e metemos para a wishlist e às vezes até passa esse interesse, portanto wishlist é sempre uma forma ótima de vocês organizarem as vossas compras, seja a feira do livro ou não, e portanto vão confirmar a vossa wishlist. Eu neste momento tenho wishlist na WUC e na FNAC e portanto a nível de livros portugueses eu sei sempre quais são as coisas que eu estou interessada e há mais tempo, porque fica pela ordem em que foram acrescentados, e portanto eu geralmente vou ver o que é que está lá, vou ver se tenho interesse em trazer para casa este ano ou não, e a minha lista acaba por ser feita muito com base no que eu tenho em wishlist. Uma das dicas é vocês verem na vossa wishlist quais são os livros que têm mais tempo, mais idade, e portanto
correm maior risco de se esgotarem e, portanto, das editoras deixarem de ter o livro e de fazerem reedições, porque há livros que nós sabemos que estão nessas condições. Esses, para mim, acabam por ser livros que são prioritários, aqueles que eu corro o risco de já não conseguir apanhar posteriormente e se eu deixar para o próximo ano talvez eles já não estejam disponíveis. Escolham sempre aqueles que vocês têm mais interesse e aproveitem para completar coleções. Eu sei que neste canal eu tenho aqui sempre muitos livros para completar coleções nos hauls, é mesmo uma coisa que eu gosto de fazer, completar coleções, principalmente pela questão de se vocês não completam coleções, às vezes são coisas que esgotam e muitas vezes já não vão conseguir encontrar os livros, a menos que procurem em segunda mão. Na fase inicial de fazerem a vossa lista, ponham tudo aquilo que vocês quiserem para dentro da lista, knock yourself out, divirtam-se, enfiem para lá todos os livros, façam a triagem posteriormente daquilo que têm efetivamente mais interesse ou não. Depois dessa lista feita, vão às vossas estantes, confirmem se os livros que vocês puseram na vossa lista não moram efetivamente nas vossas estantes. Nós às vezes compramos muitos livros e às vezes esquecemos daquilo que já temos, portanto confirmem tudo. Aproveitem que já estão a ver a vossa estante e selecionem os livros que vocês já não têm interesse em ter e podem sempre doar. Existe um espaço na Feira do Livro onde podem deixar livros para doar. É uma questão de irem à entrada ao espaço mesmo da APEL e pedir para vos abrirem o espaço da doação de livros e podem deixar depois nesse espaço. Geralmente a minha lista está organizada por editoras, portanto eu junto todos os livros que são daquela editora ou que são dentro das chancelas daquela editora mas isto já é mania de organização para mim e se vocês quiserem também, tento deixar a organização das editoras pela ordem em que elas estão na feira, porque é mais fácil para mim depois saber qual é a correnteza das editoras, daí que o mapa seja importante. Eu depois vou ter de confirmar se as editoras continuam mais ou menos nos sítios onde eu me lembro, porque eu sei mais ou menos qual é a ordem das editoras, já vou há muito tempo à Feira do Livro e portanto eu sei mais ou menos qual é a ordem, mas de vez em quando sai aqui alguma coisa, portanto depois vou organizar mesmo por sequência de lados do Parque Eduardo VII. Se vocês estabelecerem um budget, confirmem que os livros que vocês selecionarem ficam dentro do vosso budget. E eu ainda digo mais, deixem um espacinho para qualquer eventualidade de algum livro que se atravesse no vosso caminho e que vocês não estavam a planear, mas que, oh meu Deus, vocês têm mesmo de ter aquele livro, ou vocês não sabiam que ele existia e ele aparece-vos à frente, ou então vocês não se lembraram, tinham esquecido de o pôr em wishlist, portanto, deixem sempre uma margem no vosso budget para poderem sair um pouco, ou então não levem budget nenhum se vocês não tiverem necessidade de fazer um budget, acho que fazem muito bem. E agora é o momento em que eu regresso à hora H, mas não o que é, e sim como vocês aproveitarem a hora H da melhor maneira. O primeiro ponto é irem mais cedo para fazerem o reconhecimento. Geralmente a feira abre por volta das 11 ou do meio-dia, portanto vão dar uma volta, aproveitem, vejam se querem acrescentar alguma coisa à vossa lista, mas maioritariamente aquilo que eu chamo uma fase de reconhecimento é ir às bancas, confirmar que as editoras que vocês querem entram mesmo em hora H, confirmar se os livros que vocês querem entram em hora H, porque as editoras que entram em hora H nem todas têm as mesmas regras. Há aquelas em que todos os livros que tenham mais de 24 meses vão entrar em hora H, não interessa qual é o livro. Há editoras como, por exemplo, o Espaço Porto Bertrand, em que eles usam um sistema de cores nas etiquetas. Eu penso que as etiquetas brancas são as novidades, portanto não entram em hora H. As etiquetas azuis são os livros do dia, portanto o maior desconto que vocês vão conseguir será como livro do dia, e depois as etiquetas laranja são os livros que entram em hora H. A saída de emergência, por exemplo, costuma ter os livros que estão expostos com as etiquetas e geralmente tem assinalado quais são os livros que entram em hora H ou não. Portanto, se vocês tiverem algum livro que queiram mesmo, confirmem se aquele livro vai entrar em hora H ou não. Isso vai vos fazer ganhar imenso tempo na altura em que vocês estiverem a tentar comprar os livros, porque não vão perder o tempo de este não entra, mas aquele entra, mas o quê? Portanto, façam esse reconhecimento antes. A hora H é só uma hora e acreditem, vocês vão dar a correr. Muito importante, se tiverem amigos para poderem levar convosco, sejam amigos que gostam de livros ou não, levem amigos. Isto é daquelas coisas em que, se trabalharem em aldeia, é muito mais fácil. Portanto, se vocês conseguirem fazer um reconhecimento antes e as pessoas ficarem nas filas maiores, como é o caso, por exemplo, da Leia, da Penguin, da Porto Bertrand, apesar da Porto Bertrand serem filas que geralmente escoam muito depressa porque o espaço que eles têm para fazer pagamentos é muito grande, a verdade é que se vocês tiverem amigos que possam ficar
ficar já nas filas cerca de meia hora antes da hora H começar, principalmente nestes grupos que são grandes, o melhor é mesmo dividir o mal pelas aldeias e divide to conquer. Portanto, juntem-se, vejam o que é que cada um quer de cada editora, façam listas dos livros que vocês e os vossos amigos querem daquela editora específica, cada um separa-se e vai para uma das filas e depois no final juntam-se todos num sítio que vocês decidam e vão começar a separar os livros por quem é o que de quem e quais são as contas, quem é que deve o que a quem também. Principalmente se vocês não conseguirem apanhar mais do que uma hora H, isto é muito importante para vocês conseguirem apanhar os livros que querem a bom preço. Levem amigos e espalhem-se pelas editoras de maneira a conseguirem aproveitar o máximo do tempo que há em hora H. Como eu disse antes, despachem primeiro as editoras grandes, portanto, maioritariamente Leia e Penguin. Geralmente a Penguin não entrava em hora H, há alguns anos começou e agora que é o grupo que embarca também a 2020, tudo isso acaba por entrar em hora H. São editoras que fazem filas enormes e, portanto, se vocês conseguirem ir uma hora antes para a zona da editora e começarem a selecionar os livros que querem e puserem-se na fila cerca de meia hora antes, em princípio será o suficiente para vocês despacharem a fila em cerca de 5, 10 minutos e depois têm o resto do tempo para aproveitar nas outras bancas mais pequeninas e que não fazem filas tão grandes. O que leva aqui a outro ponto que é, por amor de Deus, vocês comam antes de irem para a hora H, alimentem-se porque é uma coisa que acaba por ser sempre a correr e ninguém quer aqui pessoas a desmaiar com fome, portanto comam, alimentem-se. O que me leva também a considerações gerais sobre a feira, portanto levem água. Se não quiserem estar carregados com garrafa de água até chegar lá, podem levar uma garrafa vazia. O parque tem vários espaços com torneiras, portanto podem encher as garrafas com água. Hidratem-se porque estamos em final de maio, início de junho, são dias muito quentes e portanto levem água ou pelo menos garrafas vazias que possam encher lá. Além disso, levem roupa e calçado que seja confortável para andar. Vocês vão estar muito tempo em pé, vão andar muito para cima e para baixo no parque, vão mesmo confortáveis porque são muitas horas em pé. Levem também chapéu ou lenços ou o que vocês quiserem para cobrir a cabeça porque vai estar sol. Vai estar muito sol. Cuidem de vocês, porque senão os livros podem salvar muita coisa, mas as questões físicas ficam um bocadinho mais difícil. Levem mochilas, tote bags, sacos, aquilo que vocês quiserem para transportar os livros que vocês comprarem. Geralmente as editoras também têm tote bags à venda. Eu geralmente o que levo são estes sacos que a Bertrand tinha à venda já há alguns anos. Eu ainda consigo empilhar vários livros aqui, portanto estes sacos costumam ir sempre comigo. No entanto, têm aparecido tote bags muito fixe nos últimos anos. Esta penso que é da Leia, exatamente, e tem um fundo que até fica bem grande e portanto já sabem, levem o que têm em casa ou, em último caso, as editoras vão ter coisas à venda que acabam por vos ajudar na hora de transportarem os vossos livros e as vossas compras para casa. Além disso, há sempre quem leve mochilas com rodinhas ou trolleys das compras e efetivamente eu farto-me de rir cada vez que vejo alguém com uma mala daquelas. A verdade é que é prático vocês terem de andar só a puxar os livros em vez de carregarem o peso deles. Usem e abusem de protetor solar. Se vocês forem da minha cor, por favor, nós não queremos camarões na feira do livro, portanto usem e abusem do protetor solar. Se vocês não forem como eu, usem e abusem do protetor solar de qualquer das formas. Também ninguém quer cancros de pele, por favor, protejam-se. A mesma situação em relação à água, em relação à comida, tudo. O vosso bem-estar primeiro e acima de tudo. Levem comida, eu geralmente ando sempre com bolachas ou barras de cereais atrás, no entanto há lá relotes, efetivamente há comida na Feira do Livro, há lá sítios congelados, existem as relotes de comida com refeições completas, existem coisas só de lanche, mas o melhor é pouparem algum dinheiro também para poderem comprar livros, porque se vocês quisessem comer, iam ao restaurante. Por falar em restaurantes, também existem alguns restaurantes ali à volta do parque, portanto vocês têm muitas formas de cobrir as vossas refeições. Se vocês quiserem levar os vossos patudos, podem. Geralmente a Feira do Livro tem zonas mesmo com tigelas com água para os vossos animais e, portanto, pelo menos hidratados vocês sabem que eles estarão. É um espaço que está mesmo aberto a toda a gente, incluindo aos vossos animais de estimação. Além disso, uma dica, se vocês estiverem naquelas horas de maior calor e estiverem com vontade de parar um bocadinho, a parte do parque, ao lado das bancas, costuma ter muitas árvores e, portanto, também faz sombra e, além disso,
disso, existe também a estufa fria, que fica mesmo na zona do parque. A entrada são 3€, 3,10€ e vale muito a pena, principalmente se gostam de plantas. Eu adoro, levei o meu filhado há alguns anos e foi mesmo muito bom conhecer aquele espaço. Portanto, aquelas horas de maior calor que vocês querem estar parados um bocadinho, estufa fria, ou então ir para a sombra debaixo das árvores. Além disso, e importante, a feira não tem só livros e não tem só comida. Vocês têm lá algumas bancas que têm algumas coisas relacionadas com livros, ou não, não necessariamente, mas que vale a pena ver. Eu pessoalmente gosto muito da Nó Projetos e, portanto, o ano passado eu trouxe algumas coisinhas, é maioritariamente a nível de arte. Eles têm posters postais, ilustrações, e da mesma maneira que a Nó Projetos tem lá uma banquinha, existem outras, portanto, vão, vejam, comprem, decorem a vossa biblioteca, divirtam-se. E falando em divertir, o mais importante da feira, apanhar livros com descontos é bom? É muito bom. No entanto, divirtam-se no processo, divirtam-se a ver os livros, divirtam-se a conhecer pessoas, aproveitem para conhecer pessoas, levem os vossos amigos também, mas aproveitem para conhecer pessoas. Seja aquele autor que vocês gostam imenso, seja pessoas que vocês só conhecem do online, digam olá às pessoas, porque de certeza que as pessoas vão ficar muito contentes por serem reconhecidas, quer seja de blogs, de Instagram, do TikTok, do YouTube, qualquer que seja a plataforma, se vocês conhecem alguém, digam olá, vão dizer olá, falem sobre o trabalho delas se vocês quiserem. Façam amigos nas filas, aconteceu já comigo começar a conversar com alguém que eu não conheço lá nenhum em filas de espera. Portanto, falem com pessoas, são todas pessoas que vão compreender o vosso amor pelos livros e é um sítio perfeito para um livrólico. E pronto, estas são as minhas dicas da Feira do Livro. Eu sei que este vídeo já vai enorme, mas a verdade é que eu tinha muitas coisas para conseguir apanhar. Espero que alguma destas dicas vos seja útil, espero que tenham aprendido alguma coisa que talvez não soubessem. Espero que se forem à Feira do Livro, que se divirtam mesmo muito, não só por estarem rodeados de livros, mas por estarem rodeados de pessoas que compreendem exatamente a sensação que vocês têm quando estão a olhar para os livros e a mexer neles. Falem com aquela pessoa que está com o vosso livro favorito na mão e digam o porquê de terem mesmo de levar. A Feira do Livro é mesmo uma altura fantástica para mim e eu gosto e geralmente tenho de tirar férias nesta altura, principalmente porque eu consigo estar com as pessoas de quem gosto e que muitas vezes não consigo ver ao longo do ano e aproveito esta altura para estar com as pessoas. Portanto, aproveitem tudo assim ao detalhe, aquilo que vai fazer com que a Feira do Livro vos traga algo de novo. Deixem-me nos comentários se gostaram destas dicas, se vos são úteis ou não, se são coisas que vocês já fazem para quem vai à Feira do Livro, se há alguma coisa que vocês vão tentar aplicar este ano, se vão conseguir ir à Feira do Livro. Eu sei que Lisboa fica um pouco inacessível a muita gente, mas eu espero que pelo menos uma vez vocês consigam ir à Feira do Livro e conseguir experienciar toda a envolvência do que é esta feira. Como eu disse, é a única no país que efetivamente consegue ter estas condições e, portanto, pelo menos uma vez, seja este ano ou noutro ano qualquer, eu espero que vocês consigam ir. Se me virem por lá, digam olá e eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!